Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento, que é na verdade o momento processual onde nós produzimos a grande maioria das provas, é o suprassumo das provas. Grande maioria que eu falo não em termos de quantidade, porque como eu falei para vocês na aula anterior sobre prova documental, a nossa maior quantidade de provas nos processos tende a ser documental e ela é produzida no momento da petição inicial e da contestação, isso nós aprendemos na última aula. Mas nós temos uma série de tipos de prova que são realizadas durante a instrução e julgamento, por isso ela é tão importante para aquelas causas mais complexas. E, em primeiro lugar, eu quero destacar com vocês a não obrigatoriedade da realização da audiência de instrução e julgamento. E isso nós vamos perceber pelo artigo 357, inciso 5 do CPC. 357 fala do saneamento, nós já conversamos sobre isso nas aulas anteriores, e o inciso 5 diz que uma das medidas de organização do processo é designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Logo, ela só ocorre se houver necessidade de produção daqueles tipos de prova que são típicos da audiência de instrução e julgamento. Uma outra questão importante de ser resgatada aqui com vocês é sobre aqueles documentos, aquela prova documental relativa a fotografias, imagens, sons, fotografias não, na verdade filmagens e arquivos de áudio, que nós vimos na aula anterior que eles são arquivos que serão exibidos durante a instrução e julgamento. Eles vão ser juntados com a inicial e com a contestação, ou no momento em que for arrecadada, mas eles serão exibidos, executados na audiência de instrução e julgamento. Além disso, o que mais nós fazemos na audiência de instrução? Nós tomamos o depoimento pessoal das partes e nós também realizamos a oitiva das testemunhas. E aqui está a grande função, uma das principais funções da audiência de instrução e julgamento, que é a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Nós também vamos ter na audiência a possibilidade de oitiva do perito. O perito, depois de apresentar seu laudo, depois de apresentar o laudo complementar relacionado às questões suplementares, isso nós ainda vamos ver, ele também poderá ser chamado para comparecer na audiência de instrução e julgamento e ser ouvido ali para esclarecer outras questões que são necessárias para o definido feito relacionadas à sua prova técnica. Agora, falado isso tudo, nós podemos ir propriamente para o nosso procedimento da audiência de instrução e julgamento. Artigos 358 e seguintes do CPC. Em primeiro lugar, nós temos que, artigo 358, no dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Também é importante nós registrarmos, com relação a isso, o artigo 368, que diz que a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. A audiência, em regra, ela é então designada pelo magistrado, preferencialmente quando do saneamento, é uma providência do saneamento. Ela é pública, ela não é restrita às partes, salvo nos processos em segredo de justiça, e ela será, então, antes de ser iniciada, naquele dia e hora marcados, precedida de um pregão, que é chamar as pessoas no fórum. Audiência das 15 horas, Maria contra Banco Dinheiro. As pessoas entram. Os outros interessados também entram. E nós temos que fazer a intimação das partes para essa audiência. Das partes, advogados e outras pessoas que dela devam participar. Pregão é no dia da audiência. Antes disso, nós fazemos a intimação delas. Durante a audiência, o poder de polícia é exercido pelo juiz. Isso está no artigo 360. E esse poder de polícia corresponde manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiências, que se comportem indevidamente. Então você, como estudante, vai assistir uma audiência, começou a dançar ali dentro, o juiz vai mandar você tirar da sala. E para isso ele pode inclusive requisitar força policial, ele pode requisitar a segurança do fórum, isso está lá nos poderes do juiz, no artigo 139, salvo engano, do CPC, que trata dos poderes do juiz. Enfim, ele ainda vai poder... Ele vai dever registrar em ata todos os requerimentos em audiência e ele tem o dever de tratar as partes com urbanidade, assim como os membros do MP, da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Isso tudo está no artigo 360. Feito o pregão, aberta a audiência,
O juiz vai instalá-la, evidentemente, ele vai definir a sessão está aberta e ele vai iniciar com a tentativa de conciliação das partes. Mas Mateus, já teve audiência de conciliação? Sim, já teve, mas antes de toda audiência de instrução, de continuação, todo momento do processo, o juiz vai primeiro tentar conciliar as partes. Isso é o que diz o artigo 359, porque ele termina dizendo que isso é independente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual do conflito. Então é um dever do magistrado também perguntar se há acordo e tentar viabilizar a conciliação das partes, mesmo no momento da instrução e julgamento. Artigo 361 vai nos dar a ordem da colheita da prova oral na audiência. E essa ordem ela é muito importante. Nós começamos então com o pregão, vamos abrir a audiência, instalar a audiência e abrir os trabalhos, tentar a obtenção da conciliação. Não conseguiu, vamos tomar a prova. Começa com a oitiva do perito e dos assistentes técnicos no caso de haver quesitos ou esclarecimentos complementares requeridos pelas partes para a resposta na audiência e não por escrito. Uma hipótese bem rara, mas é comum, é possível, né? E é o primeiro ato, aí a primeira pessoa a ser ouvida será o perito e serão os assistentes técnicos no caso de terem sido chamados para essa participação. Depois nós vamos para os depoimentos pessoais. Começa com o autor, em seguida o réu. E por último, nós vamos para as testemunhas, primeiras arroladas pelo autor, segundas arroladas pelo réu. No processo civil não há problema absoluto em nós alterarmos essa ordem. No processo penal já é um pouco diferente, vocês vão aprender isso lá, essa ordem precisa ser respeitada, mas aqui, não havendo prejuízo, não há por que haver nenhuma nulidade na inversão dessa ordem, conforme aí residirem ou não na comarca, chegarem na hora ou atrasadas, não há problema nenhum. Nós temos também que, durante as manifestações do perito, assistentes, partes, testemunhas, enquanto todo mundo está falando, as partes não podem intervir sem licença do juiz. Então, enquanto a parte fala, não pode intervir, só quem pode intervir é o juiz. A parte pode pedir a palavra pela ordem e falar com o juiz, e o juiz pode, então, apreciando aquilo, ele segue ou não com aquele depoimento, com aquela oitiva, com aquela resposta, na verdade, dada pela parte. Agora, do contrário, isso não pode ser feito diretamente pelas partes. Já as perguntas, elas são realizadas diretamente pelas partes a quem está depondo. Isso é algo que é muito tranquilo, mas a interrupção de quem está depondo, isso não pode ser feito pela pessoa que está ali atuando como parte, que está atuando como promotor de justiça, como defensor, como advogado público, enfim, isso não pode ser realizado. Nós ainda vamos ver isso na parte relacionada à prova testemunhal, mas há alguns tipos de perguntas que não são permitidos. E, inclusive, aqueles momentos em que os sujeitos estão conduzindo testemunha, estão realizando sustentação ao invés de fazer uma simples pergunta. Nesse caso, o juiz vai indeferir a pergunta. O juiz vai analisar e ele vai indeferir a pergunta assim que ela é feita pelo sujeito, pelo advogado. Mas não precisa de todas as perguntas serem feitas para o juiz ouvir e repetir igual um robozinho para outra parte, caso ele defira. A ordem é outra. A parte pergunta diretamente e o juiz ele faz o indeferimento daquelas que ele perceber que são inapropriadas ou indevidas para este processo. Essa prova oral tomada em audiência, ela é toda registrada, ou em vídeo em áudio, ou em termo de depoimento, por escrito, e esse termo será assinado, se for escrito, ele será assinado pela pessoa que depôs e pelas partes que estão ali presentes, isso também é importante. A audiência de instrução e julgamento, ela é marcada pelo juiz, mas ela pode ser adiada por convenção das partes ou havendo justificativa apresentada pela pessoa que não possa participar. Está no artigo 362, incisos 1 e 2. E o inciso 3 fala do atraso injustificado por seu início. Mais de 30 minutos é uma hipótese de adiamento. Isso nós temos um livro nas varas judiciais, nos cartórios, o Estatuto da OAB inclusive trata disso. O advogado pede esse livro, registra ali que ele esteve presente, que a audiência atrasou, e isso é uma causa de realizar o adiamento da audiência. Muito raro de acontecer, geralmente as pessoas aguardam o horário da audiência quando há atraso, mas é uma possibilidade que ocorre aqui nos processos.
O impedimento da parte para participar das audiências tem que ser comprovado até a abertura da audiência para que o juiz analise. Se não juntar, o juiz vai realizar a instrução. E quem não comparecer à audiência, inclusive o Ministério Público, terá suas provas possíveis de serem dispensadas pelo juiz. Então, se você não compareceu porque você não quer mais essa prova, a ideia é essa, então você vai perder essa prova. O juiz pode dispensar essas provas, a não ser que ele queira colhê-las mesmo assim. E quem dá causa ao adiamento arca com as despesas acrescidas ao processo devido a isso. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, a intimação das partes para a ciência da nova data. É o que diz o artigo 363, bem óbvio. Se quando nós marcamos nós temos que intimar, quando nós mudamos a data também temos que intimar, porque ninguém tem bola de cristal. As pessoas precisam saber da nova data. E, feita essa colheita da prova como um todo, nós teremos o encerramento da instrução. Está no artigo 364 do CPC. Encerrada a instrução, nós vamos para os debates orais. E esses debates são as alegações finais, são feitas na própria audiência de forma oral. 20 minutos para cada parte, prorrogável por mais 10 se for complexa a causa, a critério do juiz. Esse tempo é dividido, né, entre os litisconsortes, se for o caso, e nós temos a possibilidade de substituição dessas alegações orais por alegações finais escritas. Isso está no parágrafo 2º do artigo 364. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas que serão apresentadas pelo autor e pelo réu e pelo MP, se for o caso de sua intervenção, no prazo sucessivo de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Primeiro o autor, depois o réu. Isso que significa prazo sucessivo de 15 dias. Nós temos ainda que as partes, elas podem, né, na questão das alegações orais, convencionar a divisão do tempo de forma diversa da divisão matemática. Isso é o que diz o parágrafo 1º do 364, eu só falei que esse prazo será dividido, mas não falei como vai ser. Ou é divisão matemática, ou é por ajuste entre os próprios litisconsortes. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 364 também. Encerrado esse período, né, esses debates, ou se for dado prazo para alegações finais, depois dessas alegações finais, será feita a sentença, proferida a sentença, ou em audiência ou em gabinete. Se for para o gabinete, que é a maioria dos casos, no prazo de 30 dias. Atenção para uma coisa. Se os debates forem orais, é possível que a sentença ocorra na própria audiência, de forma oral, com registro na ata, tudo certo. Se os debates forem escritos, óbvio que não será possível dar a sentença naquela mesma audiência, porque as partes terão seus prazos de 15 dias. O juiz então encerra a audiência, abre o prazo para as partes e dá a sentença depois em gabinete no prazo de 30 dias, não sendo obstado que ele marque uma audiência para a leitura de sentença, para sentenciar o feito. Isso também é uma possibilidade. Agora, nós temos um termo para essa audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Isso quer dizer que a audiência, em regra, ela é una, e é isso que diz o artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Aqui também leia-se justo impedimento, justamente porque, parágrafo único, diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate ou do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Então faltou ouvir uma testemunha porque ela está com Covid, não foi para o fórum. E o que vão fazer? Vamos marcar a audiência para daqui a 4 anos? Não, tenta marcar para dentro do mesmo mês, de forma preferencial, só para realizar a continuidade dessa audiência. Mas em regra ela é una. Se toma tentativa de conciliação, depoimento dos peritos e assistentes, depoimentos pessoais, testemunhas, debates orais e sentença, tudo no mesmo ato. Essa é a regra legal, mas a regra prática não é bem essa. Na regra prática, as alegações são escritas, na regra prática, a sentença também é dada em gabinete no prazo de 30 dias. Para registrar tudo o que acontece na audiência, é feito um termo. Esse termo é lavrado por um servidor, ele é ditado pelo juiz, então cuidado, o advogado ele não dita termo de audiência, é o juiz que o faz. E nesse termo vai conter o resumo do ocorrido na audiência e o texto dos despachos, decisões e sentenças ali proferidas. Se
o termo foi impresso, ele será rubricado pelo juiz, também pelas partes, que elas subscreverão o termo, está nos parágrafos do artigo 367, advogados, MP, escrivão também subscreve, as partes não precisam assinar os termos, a não ser que nós tenhamos ato de disposição de vontade, cuja prática os advogados não tenham poderes. Por exemplo, foi feita uma transação e os advogados não têm poderes para transigir, então as partes vão precisar assinar. Do contrário, se tiverem poderes na procuração, tudo certo, não precisa, basta os advogados fazerem a assinatura. Se for termo eletrônico, né, já vai direto para o processo, não há problema algum. Cópia desse termo ficará no processo, evidentemente, tem que estar isto ali. A audiência ela também pode ser gravada em vídeo e áudio, está sendo a regra devido à pandemia, né? E o rápido acesso às partes e aos órgãos julgadores deve ser observado nesse caso de gravação em áudio e vídeo. E essa gravação pode ser feita por qualquer das partes, independente de autorização judicial. Isso aqui é uma inovação, né, uma ratificação, na verdade, muito importante. O advogado pode, na audiência, mesmo presencial, ir botar o celular dele para gravar a audiência, sem precisar de pedir para o juiz. A lei autoriza que ele faça isso, sem precisar de pedir. Recomenda a cautela de falar, doutor, eu peço licença para gravar a audiência, para facilitar a minha oitiva posterior, para elaborar as razões. Convém por medida de educação, mas pela lei não é obrigatório. Você não precisa de autorização do juiz para gravar a audiência. Durante essa audiência de instrução e julgamento, como eu falei para vocês, nós vamos realizar as provas orais, depoimento pessoal, prova testemunhal, vamos ouvir peritos, ouvir partes, isso tudo é matéria que nós vamos ver na próxima aula. Mas é importante nós percebermos que a regra dessa audiência é as provas serem tomadas por via oral. Então não podem as partes levar, tá aqui meu texto de depoimento, toma aqui e juntar nos autos. Isso não é possível. Essas provas são feitas de forma oral. Nós vamos verificar isso mais propriamente daqui a pouquinho, na próxima aula, ao falar da prova testemunhal. E volto a dizer para vocês que essa audiência de instrução e julgamento ela não é obrigatória nos processos. Ela pode ser dispensada caso não haja necessidade de sua realização. Esse é o nosso resumo geral aqui sobre a audiência de instrução e julgamento. Eu peço para vocês conferirem a legislação, conferir as disposições da doutrina sobre as especificidades dessa audiência. E na próxima aula nós falamos das provas propriamente ditas ali produzidas. Depoimento pessoal, confissão e prova testemunhal. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.